bebê! Luana Maluf, viemos Diga. falar de Premier League, certo? Certo, por quê? Premier League feminina é um dos maiores torneios aí, campeonatos e competição com investimento no futebol feminino e a gente vai contar tudo agora. O país da finalíssima. Isso. Brasil contra a Inglaterra, campeã da Copa América contra a Eurocopa. Isso. Mas o importante disso tudo é porque que é um país tão pronto pra receber um evento tão importante, né? A primeira vez que acontece. Porque a Inglaterra decidiu que investiria em futebol feminino, que o futebol feminino era importante Sim. dentro do país. E aí que as coisas começam, certo? É uma das principais ligas hoje em dia no futebol feminino, uma das que tem o maior investimento na modalidade, uma das ligas que tá também conseguindo trazer as jogadoras nacionais de volta pro país. Então a gente tinha muitas meninas inglesas jogando nos Estados Unidos, na França, e hoje elas optam por voltar e jogar em casa, então isso é muito legal. E quando a gente fala de uma das maiores ligas, a gente tem que levar em consideração quando a liga é competitiva, né? Sim. A gente sempre fala do Barcelona, mas a liga espanhola não é uma liga forte. Sim. Exatamente. E ao contrário disso, quando você olha para a Inglaterra como investimento, ele é uniforme, e isso a gente sempre sabe que a Premier League é um exemplo dentro do masculino pro mundo inteiro de como distribuir o dinheiro, principalmente de direito de TV. E aí você olha pros times femininos, Arsenal, Manchester City e Chelsea, que Sim. são times que estão aí na linha de frente. Os títulos tão bem divididos, não tem uma hegemonia de nenhum time. Sim. E vamos contar como a história começou. Bom, a gente tá falando da Premier League feminina, que também é conhecida como Women's Super League. Ela surgiu em 2011, mas passou a ser profissional agora há pouco, recentemente, em 2018 só. Essa parte da profissionalização é muito importante, igual foi importante aqui no Brasil, porque faz com que as meninas tenham carteira assinada, sejam tratadas realmente como profissional, melhora a estrutura do clube, melhora o investimento. Então, desde 2018, a liga inglesa é uma liga que vem crescendo cada vez mais e, além disso, vem melhorando o nível do futebol feminino, não só em estrutura, mas também em questão de profissionalizar jogadoras. Então, mais jogador, quando o negócio é profissional, tem mais jogadora interessada em participar, por isso que eu comentei no começo do vídeo que, né, mais meninas inglesas voltaram pro país para competir. E isso leva a gente para a resposta final do ciclo que a gente sempre busca em qualquer país que começa a investir em futebol feminino, que é competitividade. Então, a partir do momento que uma liga consegue ter mais times competitivos, significa que o caminho está certo. E aí leva a gente pro ponto que todo mundo bate o martelo. Qual é? A audiência. Exato. Os torcedores do futebol masculino que estão acostumados com o alto nível da Premier League, eles passam a se interessar e eles querem lotar os estádios para acompanhar o clube porque o nível do futebol é bom. E é bom por tudo isso que a Lé acabou de falar. Só pra vocês terem uma ideia, tudo foi muito pensado pra fazer com que a liga feminina fosse valorizada. Então, por exemplo, os horários dos jogos femininos, eles são estrategicamente pensados pra que as pessoas consigam assistir. Diferente do Brasil, que tem jogo 2h numa segunda-feira e ninguém consegue estar no estádio. Então, um dos principais pontos foi esse. Jogos do feminino em horário acessível pro público, ou no estádio, ou pra assistir em casa. E detalhe, nunca em horário de futebol masculino. O masculino não ofuscar o feminino e o torcedor ou a torcedora ficar em dúvida entre qual vai assistir e geralmente optar pelo masculino. Então, um ponto muito positivo. Inclusive, lá na Inglaterra, domingo é dia de futebol feminino. Sábado é um dia que tem muito jogo de Premier League, Sim. né? Sábado, na manhã do Brasil, tem muito jogo. Separar o domingo, e claro, tem casos raros e separados que os jogos ficam pra outros momentos, mas ter o domingo como o dia do futebol feminino, você já cria mentalidade pra quem acompanha o esporte e fala, pô, sábado eu vou ver o meu time, jogar pelo masculino, e domingo tem o feminino. Sim. E aí você já cria essa rotina mesmo pra pessoa. E muito importante, mais do que pros adultos, pra jovens e crianças. Porque a criança já cresce com aquela mentalidade de viver o domingo de futebol feminino. Deixa eu arrumar nossa câmera. Tá caindo aí? Tá. A gente precisa de um tripé, gente, se alguém quiser doar pra gente. Tá, o passa-bola tá em crise aqui, tá caindo de novo. Ai, meu Deus. Aí. Outra coisa super importante é que a gente sempre bate na tecla aqui no Brasil. Enfim, os times femininos jogam em estádios super distantes, com difícil acesso. Lá não. Eles definiram que eles dariam a concessão dos grandes estádios para amistosos femininos. Não à toa, finalíssima onde? Em Wembley, que é um dos estádios mais importantes do mundo. Sim, então sempre que a seleção vai jogar, estádio grande. Os times importantes, estádio grande. Isso é muito legal, que também faz com que o público queira estar. Às vezes até para conhecer o estádio. Turista. Nunca foi. Exato. Outra coisa importantíssima, investimento financeiro. E aí a gente fala realmente de marca botando dinheiro. A gente sabe que a Barclays é a principal investidora da Premier League masculina, né? Tem inclusive o Neymar
name rights e tudo mais. Em 2019, eles compraram também a feminina, o name rights da feminina, sendo considerado o maior investimento da Inglaterra. Exatamente, como um todo, assim, não em feminino e masculino. Eles pagaram 10 milhões de libras pra ter o campeonato feminino com o nome deles. Isso desde 2019, lembrando, a profissionalização foi em 2018, 2019 a Barclays comprou o name rights e aí realmente com o dinheiro a Superliga Feminina alavancou assim de um jeito surreal. E aí, sabe quando a gente fala sobre passinhos? Não dá pra fazer tudo de uma vez, não dá pra abraçar o mundo de uma vez e achar que um dia você vai acordar e no dia seguinte vai ter Série A, Série B, base, não Seria existe. incrível, mas... Maravilhoso, mas não acontece. Então, em 2021, esse valor dobrou de investimento. De 10 pra 20 milhões de libras. Faz vezes pra 6 aí, isso aqui, vezes 7. Vezes 7 aí, vai, porque eu não sei fazer conta. 7 vezes 2. 140 milhões de reais. É isso? Olha lá, 7 vezes 2 eu sei fazer também. 1.400.000. Não, foi 20 milhões de libras. 140 milhões de reais. É isso. Muito dinheiro. Muito sei nem quantos zeros tem nisso. É sempre horrível quando a gente começa a fazer conta aqui. Eu sou ruim de conta, Alona. Não, 7 vezes 2. Eu te ajudei, aí você fez a conta certa, ué. E aí, com esse investimento, o foco foi outro. Com a Série A, né, tipo como que fala? É Série A mesmo, né? Com a primeira divisão. Com a primeira divisão bem estabelecida, aí o foco foi pra segunda divisão, que você consegue desenvolver clubes menores, e base, que é o mais importante pro futuro da sua seleção, inclusive, né? Então, realmente, o Reino Unido tá de parabéns. 2021, na verdade, foi um marco não só pelo grande valor investido pela Barclays, mas também pelos direitos de transmissão. Opa, calma aí que a nossa câmera vive caindo aqui. Em 2021, a Superliga Feminina fechou um acordo de transmissão com a BBC e com a Sky Sport no valor entre 7 e 8 milhões de libras e agora os jogos são transmitidos em TV aberta pela primeira vez na história. Ou seja, não tem desculpa, as pessoas podem assistir todos os jogos. Bom, são essas informações, é mais pra vocês terem uma ideia em que pé que os outros países estão. Sim. Em relação ao futebol feminino. A Inglaterra é um grande exemplo. E é isso, quando tem investimento e um pensamento voltado pra construção da modalidade, o papo é outro, porque não é só enfiar dinheiro. Olha como a gente fala de ciclo, né? Você tem que começar por um lugarzinho pra chegar em outro. E o lugarzinho é esse. Sim. Estrutura, investimento, trazer as jogadoras que saíram do país de volta, alta qualidade e competitividade entre as equipes, pra no fim você conseguir ter não só a primeira divisão, mas a segunda também e a base num alto nível. É um ciclo, né? E muita gente me pergunta, como quebrar esse ciclo? E eu sempre falo que alguém uma hora tem que quebrar, seja uma marca investindo, como a Barclays fez, seja a emissora transmitindo, como a Sky e a BBC fizeram. BBC. As pessoas falam, ninguém assiste futebol feminino, mas não assiste porque não passa em lugar nenhum e não passa em lugar nenhum porque não tem dinheiro. Então essas duas partes quebrando esse ciclo, as pessoas vão começar a assistir. E mais gente assistindo, mais marca vai querer pôr dinheiro pra ser vista. E aí mais dinheiro tem o futebol feminino. Aí melhora a qualidade, aí mais gente vai assistir. E aí vira um ciclo positivo, que é o que tá acontecendo. Cadê os milionários do Brasil? Pois é. Passa bola não é, senão a gente faria. Nossa, imagina. Mas é isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mas sigam a gente no Instagram, porque lá tem muito conteúdo todo dia. Sim, tchau.